gente! Hoje é um vídeo diferente, porque eu tô aqui e aqui. Hoje eu vou falar sobre a entrevista de anamnese. Eu vou mostrar pra vocês como eu estruturei a minha entrevista de anamnese. Quando você faz qualquer avaliação, é necessário um momento de coleta de dados. É nesse momento que você faz o interrogatório mesmo. Nesse momento tudo é importante, porque só no final é que todos os pontos vão se ligar. Molda quem essa pessoa é. Então tudo faz sentido, todo comportamento tem uma explicação. Às vezes você só não achou sentido ainda, mas ele tá ali. O que a gente chama de entrevista de anamnese nada mais é do que um levantamento de dados que todo processo de avaliação ou tratamento clínico precisa. É nela que você vai investigar cada detalhe da vida do seu paciente, relacionado com a queixa. A anamnese é uma entrevista semi-estruturada, que significa que algumas perguntas podem surgir no meio dessa estruturação de perguntas que você já tinha. Isso não significa perguntar sobre o além. Isso só significa perguntar sobre coisas que pareçam pertinentes para avaliação ou tratamento. Eu tô sempre mudando meu modelo de entrevista de anamnese porque cada entrevista eu percebo que ele pode ser melhorado. Por exemplo, eu sempre deixava os dados de identificação e familiar na primeira página. Agora, minha primeira página é sem esses dados amarelos aí. Eu deixo eles para um formulário de cadastro. Porque a maioria das pessoas se sente mais confortável quando a entrevista não parece um interrogatório. Nome: Júlia, idade 22, profissão psicóloga. Quanto mais leve for a entrevista, mais informações o paciente vai trazer para você. Sempre comece com a nossa apresentação, porque é muito melhor quando você sabe com quem você está falando. E sempre fazer perguntas muito mais amplas do que as que eu representei antes. Me conta sobre você. Com o que você trabalha? Quem que vive na sua casa? Perguntas e frases que evitem o sim ou não são muito bem-vindas. Claro que algumas informações você vai ter que pedir diretamente, mas o que eu faço é sempre deixar para fazer isso no momento em que eu tiver acabado a anamnese e for sentar numa mesa para fazer o famoso cadastro. Mas ainda assim dá para pedir de uma forma mais leve. Ao invés de data de nascimento, que tal perguntar quando que tu faz aniversário? Fica mais leve e com menos tom de interrogatório. A ideia é que a pessoa confie em você. Assim ela tem maior tendência a falar a verdade e te dar respostas mais amplas. Outra coisa que eu acho interessante de fazer antes de começar todas as perguntas é avisar que eu preciso anotar as informações, porque eu não consigo lembrar de tudo. E que nada é uma análise profunda e que a pessoa deva ficar preocupada com o que ela está falando. Eu não tô ali para julgar, eu tô ali para descobrir o que está acontecendo. Tem aquela velha história do psicólogo no bar que analisa todo mundo de graça. Te contar um segredo. No bar eu definitivamente não tô te analisando. Na avaliação, algumas coisas eu vou ter que parar para pensar sobre, mas na entrevista de anamnese eu tenho que me ater muito mais aos fatos do que a minha interpretação deles. O que eu anoto na entrevista de anamnese são as palavras-chave ou frases-chave para eu lembrar do que o cliente me falou. Eu tenho esse espacinho para deixar a queixa. Ali eu escrevo exatamente o que o paciente acha que ele tem. Vocês vão ver que eu gosto muito de tabela na entrevista de anamnese. Então olha só, aqui eu identifico quais sintomas estão presentes, qual a frequência deles e qual a intensidade de 0 a 10 que o cliente diz que tem. Eu fiz uma nota ali embaixo, essa aqui, para eu identificar o que é raro, o que é frequente, o que é sempre, para eu ter uma medida quantitativa para isso. Passada a parte de identificação da pessoa, é interessante fazer umas perguntas relacionadas ao histórico pessoal dela, para a gente saber se teve alguma situação que colaborou para ela ter chegado onde ela está hoje. Porque, como eu disse, o histórico da pessoa é quem moldou ela. Algumas situações que podem ter colaborado para os sintomas atuais são doenças, traumas, cirurgias e outras coisas que podem ter vindo a acontecer. A idade em que tudo isso aconteceu é muito importante para a gente saber há quanto tempo faz. Eu também pergunto sobre os empregos. Alguns de vocês podem não ter noção do quanto o emprego e o trabalho de vocês afetam na vida diária. Eles influenciam diretamente o que a gente faz e quem a gente é. Assim sendo, temos que tratar o trabalho como um fator importantíssimo para a avaliação. Mesmo que depois a gente descubra que ele não é tão importante assim, mas a gente tem que investigar.
Dos empregos, eu peço qual o cargo que essa pessoa estava ocupando, quando foi, ou seja, início e fim, e por qual motivo ela deixou o emprego. Nessa parte, quando eu vejo que o emprego foi muito importante e teve muito impacto na vida de alguém, eu faço um asterisco para eu dar uma olhada. Depois do trabalho, uma coisa super importante é a família. Não as relações em si, apesar disso ser um fator muito importante também. Alguns transtornos e doenças têm forte carga genética, então isso aqui é muito importante. Saber de quem veio, o quão próximo essa pessoa é hoje em dia também, principalmente para transtorno de humor, e se alguma pessoa da família teve algum sintoma parecido com o que o nosso cliente está apresentando. Eu pergunto também sobre tratamento, se essa pessoa já foi no psiquiatra, psicólogo, neurologista, tudo isso. Eu gosto de perguntar sobre a rotina, vícios e hobbies. Aqui eu só coloco para conhecer mais o paciente e o estilo de vida dele. É importante saber o estilo de vida, principalmente para transtorno de humor. Depois eu faço umas perguntas sobre funções cognitivas e sintomas físicos. Nas funções cognitivas, eu pergunto episódios nos quais a orientação espacial ou temporal estavam prejudicadas, sobre a atenção, se essa pessoa é distraída, memória de curto e longo prazo, como ela se sente quanto a isso, se teve alguma alteração em visão, paladar, olfato, audição e tato, se tem pensamento acelerado ou se sente o pensamento devagar, se já teve problemas de linguagem, alguma coisa escolar, inclusive, como é a afetividade com outras pessoas, se essa pessoa consegue ter empatia, por exemplo, como é geralmente o humor, para ver se a gente encontra algum traço depressivo ou maníaco. E na consciência, eu só escrevo se a pessoa ela tem noção do problema que ela tem. Quanto aos sintomas físicos, eu sempre pergunto sobre dor de cabeça, porque isso é muito clássico, sobre tontura, enjoo, fadiga, tremor, tique, problemas de equilíbrio, desmaio, insônia, se tem formigamento ou se tem alguma dor não falada ali. E daí eu verifico se essa dor ela é realmente relevante para o caso ou não. Conforme as histórias vão sendo contadas, tudo fica mais claro. E a hipótese diagnóstica vai se construindo. Quanto mais você conhecer esse livrinho aqui, melhor vai ser a sua entrevista de anamnese. Porque daí você vai meio que folheando ele mentalmente, de acordo com os sintomas que são trazidos. Tem em PDF se vocês quiserem. Era isso por hoje, espero que tenha gostado. Me avisa com o like. Se tiver alguma dúvida, esclarecimento, comentário ou feedback, pode botar nos comentários que eu vou olhar. Tchau!